A paz do Senhor, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos à nossa aula de estudo preparatória para os professores da Escola Bíblica Dominical. Nossa classe é a classe Maravilhas de Sião, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Campo Grande, pastor presidente, pastor Alessandro Malafaia e sua esposa, pastora Aline Malafaia. Nosso ministro de Educação Cristã é o evangelista Leonardo Souza e eu sou o presbítero Nilson de Oliveira, e hoje estaremos aqui falando sobre a nossa lição de número 13, que vai ao ar no dia 28 de setembro de 2025. É a última lição do nosso trimestre. O tema do nosso trimestre é Jesus Cristo, o Filho de Deus, a verdade que transforma, milagres, ensinamentos e a promessa da vida eterna no Evangelho de João. Nossa lição de hoje tem como título O Filho de Deus e a vida eterna, a eterna promessa da salvação. Nosso texto áureo se encontra em João, capítulo 5, versículo de número 26, que diz assim: Porque o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. A verdade aplicada: permaneçamos em Cristo, pois somente Ele tem as palavras de vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Nossos objetivos é que, ao final das nossas lições, os nossos alunos possam reconhecer que a vida eterna é mediada por Cristo, que é o autor da nossa salvação. Compreender que não sabemos quando Cristo virá, mas devemos estar atentos. E reiterar que a vida eterna proporciona a entrada do crente na presença de Deus. Nossos textos de referência se encontram no livro de João, capítulo 17, versos de número 1 ao 5 e o verso 11. Diz assim: Jesus falou assim e levantou seus olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti, assim como lhe deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. E eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um como nós. Aleluias. O esboço da nossa lição é o seguinte: nesta lição nós estudaremos alguns aspectos de um tema bem presente no Evangelho de João. E esse tema é a vida. Nossa lição então estará dividida em 3 tópicos, a saber: tópico 1, no Filho de Deus está a vida. Tópico 2, a vida eterna com Cristo. E no tópico 3, nós vamos estar falando sobre a esperança dos salvos. Tópico 1, no Filho de Deus está a vida. Então, neste tópico, nós veremos que somente o Filho de Deus nos concede a vida eterna. Vida eterna somente no Filho de Deus, Jesus Cristo. Aqui também vamos falar sobre o conceito de vida e vamos perceber que ele é relevante não somente no Evangelho de João, mas também nos outros escritos que João nos deixou. Tópico 1.1. Sentidos da palavra vida no Novo Testamento. Conforme o dicionário Vini, a palavra vida no Novo Testamento é usada como princípio, vida no sentido absoluto, vida como Deus a tem. Noutro sentido, a palavra se refere à vida física do ser humano e sua existência em si mesmo, conforme lemos em Lucas 16:25, que diz assim: Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E em Atos 17:25 diz assim: Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração,
e todas as coisas, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Então vemos nesses textos aqui que ele está se referindo à vida terrena, à vida física do ser humano. Tanto a parábola que Jesus conta a respeito de Lázaro, o rico e Lázaro, quanto também aqui no livro de Atos, quando nos é ensinado também sobre esta vida física que Deus dá, é servido por mãos de homem, como necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos o que? A vida e a respiração e tudo que é necessário para que nós possamos subsistir. Então aqui está falando de vida física, mas o nosso alvo aqui hoje da nossa aula é falar sobre a vida eterna com Deus. Então encontramos o termo no sentido de vida eterna também daqueles que estão em Cristo Jesus. Ao conhecermos as Escrituras, nosso entendimento vai além da existência física. Então, quando nós conhecemos as Escrituras, nós percebemos que a palavra vida, ela se refere a algo muito mais do que a vida terrena, porque também existe a vida eterna. E essa vida eterna é dada àqueles que estão em Cristo. Então, em Cristo, nós passamos a ter vida eterna. Quando nós nos convertemos, aceitamos Jesus como nosso Salvador e cremos no sacrifício dele sobre a cruz do Calvário para nos salvar e nos dar vida eterna. Então passamos a usufruir não somente da vida física aqui, mas na vida física aqui já temos a vida eterna com Deus, que ganhamos aqui enquanto estamos na vida terrena. Hebreus 9, 27 fala que aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, se o homem morrer sem Deus, ele não terá vida eterna. Mas morrendo com Deus, teremos vida eterna. Então, que nós possamos permanecer no Senhor. Então, a vida eterna refere-se invariavelmente à vida de Deus ou ao estado futuro do justo. Ela não pode ser adquirida pelos homens, mas é concedida como uma dádiva, um presente, mediante a fé. Então, mediante a fé, nós nos apossamos da vida eterna, que ela é concedida por Deus. Ninguém pode comprar a vida eterna. Todo dinheiro, todo tesouro do mundo não poderia comprar a vida eterna. Tópico 1.2, o efeito do pecado. O pecado afetou a vida física, conforme Deus disse ao primeiro casal, certamente morrerá. Isso também afetou o relacionamento com Deus, pois a pessoa que ainda não nasceu de novo está separada de vida de Deus, estando espiritualmente morta. Veja a parábola do filho pródigo, quando ele volta para a casa do pai. O pai fala que ele estava morto, mas reviveu. Então, aqui está se referindo a uma separação do pai. Esse pai aqui representa a Deus. Ele fisicamente não estava morto, mas ele estava separado do pai. Então era como se ele estivesse morto. Então nós também, quando estamos separados do nosso Pai celestial, então nós estamos mortos em ofensas e em pecado. Mas nós podemos reviver quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, renunciamos o pecado. Então nós passamos a estar mortos, mesmo estando morto para o mundo, mas vivos, para Deus. Então estar morto aqui significa não morte física, mas morte espiritual. E a morte espiritual, se permanecer, ela pode levar à morte eterna, que é a separação eterna de Deus. Isso vai acontecer quando da passagem nossa da vida terrena aqui para uma outra dimensão. Então, se morrermos sem Cristo, então teremos morte eterna. Mas se morrermos com Cristo, vida eterna. Vivamos, pois, então, com Cristo para termos a vida eterna. 1.3. O Filho de Deus veio para dar vida. João registra logo no início de seu evangelho que o Filho de Deus se fez carne e habitou entre nós, com o objetivo de restaurar
a humanidade perdida. A humanidade estava toda morta, perdida, sem salvação. Porém, Jesus, ele veio, se fez carne, habitou entre nós para restaurar a nossa vida. Os estudiosos daquela época, em sua maioria, não entenderam e não creram no Filho de Deus. Eles conheciam as Escrituras, ou seja, os textos, e até idolatravam os escritos, das Escrituras Sagradas. Mas eles, ao mesmo tempo, eles resistiram à palavra viva, que era Jesus. Jesus veio e eles não reconheceram que tudo aquilo que as Escrituras falavam era a respeito de Jesus e que quem estava ali diante dele agora era Jesus. Porque, na verdade, ele só conhecia o texto como se conhecesse a capa, mas não conhecia o conteúdo, a essência do que as Escrituras ensinavam e mostravam. Nossa primeira palavra-chave é vida eterna. Tópico 2. A vida eterna com Cristo. Então, neste tópico, veremos que João não se limitou a escrever que a vida estava no Filho de Deus, mas também procurou expor a necessidade de receber essa vida e desfrutar da vida eterna. Então, quando é que nós recebemos a vida eterna? É aqui na Terra. Aqui na Terra nós já recebemos a vida eterna. Então, quando isso acontece? É quando aceitamos Jesus como nosso Salvador e quando nós permanecemos nele. Tópico 2.1. Crer em Jesus Cristo. Então, crer em Jesus Cristo é o primeiro requisito para eu receber a vida eterna. Então, aprendemos no tópico anterior que o Filho de Deus tem a vida eterna. E ele dá a vida, ele tem a vida e ele dá a vida. E aqui João enfatiza a necessidade da fé em Jesus Cristo como enviado de Deus. Então, nós temos que crer em Jesus como aquele que foi enviado de Deus para nos salvar dos nossos pecados. Porque nós estávamos presos no pecado, condenados. Não tinha ninguém que pudesse nos redimir. Então, o Pai envia o seu Filho para nos salvar. Então, para receber a vida, nós precisamos crer nele, em Jesus Cristo. E aqui em João 1,12, João escreve assim: aos que creem no seu nome. Então, quem crê no nome de Jesus Cristo tem a vida eterna. Então, mediante a fé em Jesus, nos tornamos membros da família de Deus e temos vida eterna com Deus. Todos que creem podem desfrutar dessas dádivas divinas. Então, basta tão somente nós crermos. Dinheiro terreno não pode comprar nada que vem dos céus. Só as dádivas divinas ela é dada por misericórdia e pela graça do Senhor. E a dádiva mais importante que nós recebemos é quando cremos no Senhor Jesus. Então nós recebemos a vida, não somente a vida física quando nascemos, mas a vida eterna, que ela não tem fim, é para sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Convém ressaltarmos também, irmãos, que a vida que estamos falando não é a fé natural, que a fé que estamos falando não é a fé natural, intelectual ou utilitária, aquela que é baseada em desejo de receber alguma coisa. Mas a fé que estamos falando é a fé que é alicerçada na palavra de Deus. Essa fé tem que estar alicerçada na palavra de Deus. Diz assim as Escrituras: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus. Aonde encontramos essa verdade, acerca de Jesus? Todo conhecimento, todo ensinamento, nas Escrituras Sagradas. Então, a fé alicerçada na palavra de Deus que leva o homem a renunciar ao pecado. Então, é dessa fé que nós estamos falando. Renuncia o pecado e muda de vida. Então, o homem tem que mudar de vida. Vivia no pecado, mas ele experimenta, quando ele encontra Jesus, ele é convencido do pecado pelo Espírito Santo, é convencido do juízo e da justiça. Então, ele muda sua vida, seu modo de viver, porque ele foi confrontado com a palavra de Deus. Então, o Espírito Santo convence que ele estava em pecado, que ele estava sob condenação e que, se ele não mudar de atitude, ele estará para sempre condenado.
Então, ele tem aqui então um novo nascimento, quando a palavra, né, ela entra dentro dele, transforma o homem, e é uma mudança que vem de dentro para fora, mas por fora nós sentimos e percebemos tudo o que já aconteceu no interior. Então, é a fé que produz arrependimento sincero e verdadeiro. Diz assim: e conhecereis a verdade vos libertará. Então, essa fé de que nós estamos falando é a fé para a salvação. Então, a fé é mais do que crença intelectual, ela é a confiança ativa e pessoal em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, que nos reconcilia com Deus e nos liberta do pecado, sem que isso dependa dos nossos próprios méritos ou obras. A fé bíblica envolve acreditar nas promessas de Deus e agir de acordo com elas. Então não basta somente nós conhecermos, termos conhecimento de quem é Jesus, que ele é o Filho de Deus, que ele morreu por mim, que ele veio para salvar a humanidade. É preciso que haja uma mudança de vida. Então, quando acontece esta mudança, nós então temos vida porque nós aceitamos ele como nosso Salvador. Então, eu acredito nas promessas de Deus e eu passo a agir de acordo com as promessas de Deus. Tópico 2.2. Nosso segundo passo é receber a palavra de Deus. Então, há uma íntima conexão entre crer em Jesus e ter vida eterna e ser de Deus. E como lidamos com a palavra de Deus. Ou seja, se eu creio em Jesus, se eu tenho vida eterna, se eu sou de Deus, então a minha atitude, né, o jeito como eu lido com a palavra de Deus, ela é totalmente diferente. Então, João enfatiza que quem ouve a palavra de Jesus Cristo e crê em Deus tem a vida eterna. Então, ele tem que ouvir, né, e crer. Não basta, né, só ouvir, mas ele tem que ser praticante. Se você não praticar, então você não vai poder ter vida eterna. Então, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Escuta como? Não é só ouvir, mas é guardar no coração e viver a palavra e colocá-la em prática. Então, Jesus, em sua oração, menciona que as pessoas que lhe foram dadas por discípulos são caracterizadas por terem recebido as palavras que lhe foram entregues pelo Filho de Deus. Então, ter recebido aqui é ter realmente guardado dentro do seu coração e mudado as suas atitudes, seu modo de viver, de agir e de pensar. Nós percebemos que os discípulos, quando eles tiveram o encontro de Jesus, eles tinham uma maneira de agir, de pensar, e durante até o tempo que eles passaram com Jesus, eles ainda não tinham experimentado um verdadeiro nascimento, porque eles não compreendiam ainda, ao ponto de Pedro, né, muitas das vezes, e outros discípulos também, mas Pedro, né, que era o mais atirado, o mais afoito, muitas das vezes ele tomava algumas atitudes: Senhor, quer que mandamos descer fogo do céu? Ele tira a sua espada, fere o soldado, e Jesus mostra a eles que eles tinham que agir de maneira diferente, porque Jesus, ele é amor. E Jesus falou: eu não vim para tirar a vida dos homens, mas eu vim para dar vida. Jesus veio para salvar. Então, agora que eles nasceram de novo, foram transformados, foram mudados, passaram a ter uma nova natureza, né? Vemos que os discípulos, eles se entregam, eles vêm mesmo a morrer por amor à causa, pelo evangelho. Eles padeciam perseguições e ficavam satisfeitos e alegres com isso, porque eles estavam fazendo a obra. E Jesus falou que eles seriam odiados, perseguidos por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, porque eles receberam as palavras que lhe foram entregues pelo Filho de Deus, as palavras de Jesus corretamente entendidas e absorvidas geram vida. Então, quando nós recebemos a palavra, né, corretamente entendemos ela corretamente, então, quando absorvemos, ela gera vida em nós, conforme João 5, 24. Tópico 2.3. A relevância de praticar a palavra de Deus. Então, aqui nesse tópico, vamos ver
como é importante praticar a palavra de Deus. Então, no Evangelho de João, o Senhor Jesus foi claro ao afirmar que não é suficiente conhecer a palavra de Deus, concordar, ter em mente, se o discípulo não aplicar a palavra no seu dia a dia. Então, nós vemos que no Evangelho de João, as verdades mais profundas dos escritos sagrados são revelados aos crentes, né? Então, nós não estamos mais como meninos na fé, mas nós agora temos que nos alimentar cada dia mais com alimento mais sólido. Então, o Senhor Jesus aqui, ele foi bem claro ao ensinar os seus discípulos, né? São aqueles ensinamentos que Jesus chegava e ensinava a eles no particular, perguntava se eles entenderam, o que eles entenderam, e aí Jesus explicava as parábolas para ele, que outras pessoas ouviam, mas não entendiam. Então, Jesus aqui, ele ensina que o discípulo agora tem que passar a aplicar no dia a dia. Então, quando nós aplicamos a nossa vida, nosso viver diário, a palavra de Deus, ela transformou a nossa vida é diferente. E isso é percebido por todos que estão à nossa volta, as pessoas conseguem perceber que nós já não falamos mais como antes. Veja bem, os discípulos, quando Jesus foi preso, estava para ser crucificado, né, os discípulos estavam lá fora, observando de longe, e de repente Pedro foi indagado se ele era um deles. Ele falou: não, não estava com ele, não pertence àquele grupo. Ele falou: não, olha só, ele fala como um deles. Então, eles percebiam que eles eram diferentes pelo jeito de falar, pelo jeito de agir. Então, quando aplicamos a nossa vida, todos percebem que nós somos diferentes. Passamos a ser agora cidadãos dos céus. Então, permanecer nas palavras de Jesus significa aderir ao seu ensino, orientar a vida por ele. Ser discípulo é algo constante, ou seja, não é uma coisa só de momento, mas é um estilo de vida. Enfim, é preciso praticar a palavra. Nossa terceira palavra-chave segunda palavra-chave é praticar a palavra. Tópico 3. A esperança dos salvos. Neste último tópico, vamos refletir sobre a nossa bendita esperança, a volta de Jesus. O Evangelho de João destaca não somente o desfrutar da vida eterna pelos salvos, mas nos fala acerca da realidade futura com Cristo. Ou seja, no Evangelho de João, nós encontramos outros pormenores sobre o nosso viver, né, com Cristo, como será a vida com Cristo, como estaremos junto com Ele. Então, no tópico 3.1, nós vamos falar sobre a esperança que impulsiona o discípulo. Então, a esperança que nós temos, que nos motiva, nos impulsiona a continuar, a fazer a obra, a não nos perdermos, a estarmos sempre em comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Então, a esperança do retorno de Jesus Cristo gera a certeza que as dores e sofrimentos da vida terrena são pequenos, diante dos bens eternos que desfrutaremos. João 14:3. Então, percebemos que a nossa esperança, que ele vai voltar, vai nos buscar, que nós iremos num lugar onde não há choro, não há dor, não haverá clamor, não haverá enterro, sofrimentos, perseguições, ladrão, né? Dessas coisas ruins que percebemos e sofremos aqui na terra, não vai acontecer. Então, isso nos dá a motivação para continuarmos, e por mais que venhamos a passar algumas necessidades, sofrimentos aqui, nós percebemos que isso é infinitamente pequeno em relação aos bens que nós desfrutaremos. E em Apocalipse, João fala que vamos morar com o Pai e em seu tabernáculo eterno. Não haverá pranto, morte, clamor, nem dor. Esta esperança, então, nos motiva a estarmos firmes. Devemos, então, viver motivados, alegres e estarmos sempre preparados para o encontro com o noivo. Nós não sabemos a que hora virá o noivo. 3.2. A dimensão da vida eterna. Nosso Senhor declarou que no fim desta era, os que morrerem em Cristo participarão da ressurreição para a vida. João 5:29. E Paulo diz que, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor.
Filipenses 1:23. Então aqui Paulo, ele fala, né, que mesmo você anciano, né, estar vivo e desfrutar as coisas aqui, mas tem alguma coisa que é muito melhor do que a nossa vida aqui. Então Paulo fala que ele tinha também um desejo de partir e estar logo com Cristo. Por quê? Porque isso é muito melhor do que nós estarmos aqui. Porque por mais que nós tenhamos prazeres aqui, nós queremos realizar coisas, por mais que nós não queremos morrer, porque nós todos queremos viver. Então ninguém quer viver, nós temos que morrer. Todos nós temos aquele sentido de querer viver, mas nós sabemos que aqui na Terra nós não viveremos para sempre. Então, mesmo quando parte alguém, nós ficamos tristes, mas se morre com Cristo, nós ficamos felizes, porque morreu com Cristo e para o lugar que a pessoa já foi, estando com Cristo, é muito melhor do que estar aqui. Então, devemos viver ansiando pela glória que em nós há de ser revelada. Temos muitas promessas tremendas e maravilhosas para as nossas vidas. Enfim, o homem será plenamente restaurado e Deus habitará com o homem. Então, quando nós morrermos e nós formos encontrar com o Cristo, ou quando nós, estando já mortos, né, fisicamente, ouvirmos a trombeta soar, a Bíblia diz, lá em Tessalonicenses, que os mortos ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Num abrir e fechar de olhos, num piscar de olhos, nós encontraremos com Cristo. Então, aí nós iremos receber um corpo glorificado, transformado, para gozar de todos os privilégios da vida eterna com Deus. Estaremos para sempre com o Senhor. Aonde Ele estiver, nós estaremos também. No tópico 3.3, estar onde Jesus Cristo está. Nós estaremos onde Ele está. Ele foi, mas nós iremos também. Logo no início do chamado discurso de despedida, o Senhor Jesus prepara os discípulos para a sua partida. Ele inicia dizendo que eles não poderiam ir para onde ele estava indo naquele momento. E os discípulos, eles ficam entristecidos. Porém, Jesus lhes diz mais à frente que iria voltar para buscá-los, para que onde ele estivesse, eles também viessem a estar. João 13, 33 e 14, verso 1 ao 3. Então, Jesus fez uma promessa. Ele ia para o Pai, mas voltaria para nos buscar. Ei, meu querido, você está aguardando o Senhor vir te buscar? Você está preparado, aguardando o Senhor? Então, que nós possamos estar o tempo todo preparado para nós nos encontrarmos com o Senhor e gozarmos toda a eternidade com Deus. Então, é preciso viver com Ele aqui na terra. Para estar com o Senhor por toda a eternidade, também é preciso viver com Ele aqui na terra. Então, que nós possamos viver com o nosso Senhor o tempo todo aqui na terra, né? Sempre na presença dEle. Quando partirmos com Ele, para então gozarmos de toda a eternidade na presença do Senhor. Nossa terceira palavra-chave é eternidade. Então, concluímos aqui. Morar no céu e desfrutar a vida eterna é o desejo dos salvos em Cristo. Então, que o Espírito Santo nos ajude a permanecer em Cristo, pois somente Ele tem as palavras da vida eterna. Então, assim nós chegamos à nossa última lição desse trimestre. Que Deus continue vos guardando e abençoando até a sua volta. Que os irmãos possam ter uma aula abençoada e que possamos estar juntos aí nessa última aula e no início do próximo trimestre, em nome de Jesus. Deus vos abençoe. Amém.